É com grande alegria e expectativa que lhe apresento o volume 3 de mensagens escolhidas de Ellen Goldwhite. Caso goste deste conteúdo, não esqueça de deixar seu like. Ao compartilhar este precioso volume com outros, você estende o convite para que mais almas possam ser tocadas e transformadas pela mensagem de esperança e amor que ele contém. Que esta mensagem fortaleça sua fé, renove suas esperanças e inspire-o a viver uma vida conforme a vontade de Deus. Boa audição. Mensagens Escolhidas, volume 3, capítulo 34. Riscos físicos e espirituais de condescender com o apetite. Modificações devido ao uso de alimentos cárneos. A carne de animais mortos não era o alimento original para o homem. Foi-lhe permitido comê-la depois do dilúvio, porque tinha sido destruída toda a vegetação. Mas a maldição proferida sobre o homem, a terra e todos os seres viventes tem ocasionado estranhas e notáveis modificações. Desde o dilúvio, a raça humana vem encurtando seu período de existência. A degeneração física, mental e moral está aumentando rapidamente nestes últimos dias. Gosto e juízo corrompidos. Não conheceis o perigo de comer carne, meramente porque vosso apetite anseia por ela. Ao participar, porém, dessa alimentação, o homem põe na boca o que estimula paixões pecaminosas. Emoções não consagradas enchem a mente, e a visão espiritual é anuviada, pois a propensão da condescendência pessoal é corromper o gosto e o juízo. Abastecendo vossa mesa dessa espécie de alimento, contrariais a vontade de Deus. É ocasionado um estado de coisas que conduzirá à desconsideração pelos preceitos da lei de Deus. Mas não é fácil vencer tendências hereditárias e cultivadas para o mal. O próprio eu é imperioso e se esforça por obter a vitória. Mas as promessas são dadas ao que vencer. O Senhor apresenta o caminho certo, mas não compele ninguém a obedecer. Ele deixa que aqueles a quem concede a luz a aceitem ou desprezem. Mas seu procedimento é seguido de infalíveis resultados. A causa precisa produzir efeito. Sobre os pais repousa a soleníssima obrigação de sujeitar-se a hábitos corretos de comer e beber. Colocai diante de vossos filhos alimentos simples e saudáveis, evitando tudo de natureza estimulante. O efeito que a alimentação cárnea exerce sobre crianças nervosas não é torná-las afáveis e pacientes, e sim impertinentes, irritáveis, irascíveis e impacientes sob a restrição. Perdem-se práticas virtuosas e a corrupção destrói a mente, alma e corpo. Sacrificada a saúde espiritual. Comer a carne de animais mortos é deletério para a saúde do corpo e todos os que usam uma alimentação cárnea estão aumentando suas paixões animais e diminuindo sua suscetibilidade espiritual para perceber o poder da verdade e a necessidade de introduzi-la em sua vida prática. Vida religiosa e física relacionadas. Comer carne de animais mortos tem efeito prejudicial sobre a espiritualidade. Quando a carne passa a ser o principal artigo da alimentação, as faculdades superiores são subjugadas pelas paixões inferiores. Estas coisas constituem uma ofensa a Deus e são a causa de um declínio na vida espiritual. Tudo o que fizermos no âmbito do comer e do beber deve ser feito com o especial propósito de nutrir o corpo, a fim de que possamos servir a Deus para a glória do seu nome. O corpo inteiro é propriedade de Deus e devemos dar rigorosa atenção a nosso bem-estar físico, pois a vida religiosa está intimamente relacionada com os hábitos e costumes físicos. O Senhor está ensinando a seu povo que é para seu benefício espiritual e físico abster-se de comer carne. Não há necessidade de ingerir a carne de animais mortos. Perigo de ignorância voluntária. O que comemos e bebemos tem importante influência sobre a nossa vida, e os cristãos devem pôr seus hábitos de comer e beber em harmonia com as leis da natureza. Precisamos sentir nossas obrigações para com Deus nessas questões. A obediência às leis da saúde deve tornar-se um assunto de diligente estudo, pois a ignorância voluntária quanto a este assunto é pecado. Cada um deve sentir a obrigação pessoal de cumprir as leis do viver saudável. A quem pertencemos? Muitos se afastam da luz devido a ter sido dada uma palavra de advertência e perguntam:
Não podemos fazer o que quisermos com nós mesmos? Criastes a vós mesmos? Pagastes o preço da redenção por vossa alma e corpo? Nesse caso, pertenceis a vós mesmos. Mas a palavra de Deus declara: fostes comprados por preço. 1 Coríntios 6:20. O precioso sangue de Cristo. 1 Pedro 1:19. A palavra de Deus nos diz claramente que os nossos hábitos naturais devem ser rigorosamente vigiados e controlados. Exorto-vos a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Faremos isto? A palavra de Deus é perfeita e converte a alma. Se atentarmos diligentemente para os seus preceitos, seremos moldados física e espiritualmente à imagem de Deus. Empecilhos ao desenvolvimento mental e à santificação. Deus requer contínuo o avanço de seu povo. Eles precisam aprender que a condescendência com o apetite é o maior empecilho ao desenvolvimento mental e à santificação. Como um povo com toda a nossa profissão de reforma pró-saúde, comemos demais. A condescendência com o apetite é a maior causa de debilidade física e mental, e constitui em grande parte a causa de fraqueza e morte prematura. A intemperança começa em nossas mesas quando usamos insensata combinação de alimentos. O indivíduo que procura possuir pureza de espírito tenha em mente que em Cristo há poder para controlar o apetite. À medida que nos aproximamos do fim da história terrestre, prevalece o egoísmo, a violência e o crime, como nos dias de Noé. E a causa é a mesma, a excessiva condescendência dos apetites e paixões. Uma reforma nos hábitos de vida é especialmente necessária neste tempo, a fim de habilitar um povo para a vinda de Cristo. O próprio Salvador adverte à Igreja: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que os vossos corações fiquem sobrecarregados com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Lucas 21:34. A reforma pró-saúde é um assunto que precisa ser compreendido por nós a fim de estarmos preparados para os acontecimentos que se encontram à nossa frente. É um ramo da obra do Senhor que não recebeu a merecida atenção e tem se perdido muita coisa devido à negligência. Ela deve ocupar uma posição preeminente. Não é uma questão para ser menosprezada, passada por alto como não essencial ou tratada com desdém. Se a Igreja manifestasse maior interesse nessa reforma, sua influência para o bem aumentaria consideravelmente. Para os que aguardam a vinda do Senhor, para os que são convidados a ser trabalhadores em sua vinha, para todos os que se estão preparando para um lugar no reino eterno, quão importante é que o cérebro seja claro e que o corpo se ache tão livre de doenças quanto for possível.